Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Meu irmão e minha irmã, a mensagem de hoje tem como tema aproveitando as oportunidades. Para recebermos as bênçãos de Deus em nossa vida, o primeiro passo é aproveitarmos da melhor maneira possível as oportunidades que nos são oferecidas, pois elas não aparecem em todos os momentos. Jacó, por exemplo, aproveitou a oportunidade e foi abençoado com a primogenitura. Jacó, como sabemos, era oportunista, mas soube esperar o momento certo para obter vantagem sobre o seu irmão Esaú e sobre o seu sogro Labão. Jacó acabara de preparar a sua refeição e, naquele momento, chegou Esaú faminto. Jacó, aproveitando a oportunidade, negociou: eu lhe darei dessa comida que preparei, se você me der em troca a sua primogenitura. Esaú, com fome, nem parou para refletir. Em troca de um prato de lentilhas, transferiu para seu irmão o direito de primogenitura. E é o que acontece, né, com muitas pessoas também, que, da mesma forma, hoje em dia, não deixam que o momento certo aconteça na sua vida e trocam a bênção por um prato de lentilhas. E o que aconteceu? Através dessa atitude, Esaú demonstrou ter o caráter de quem vivencia o momento e não quer saber do amanhã. Ele tipifica a pessoa que não leva em conta a sua escala de valores quando toma decisões, que não sabe discernir o que é mais e o que é menos importante, que nivela tudo por baixo, porque naquela época a bênção da primogenitura era um status muito importante na família. Jacó soube valorizar o direito de primogenitura e aproveitou o momento de fragilidade do seu irmão para agir com sagacidade e ficar com a bênção, que por direito seria de Esaú. Por isso, Jacó passou a ser o patriarca da nação de Israel e até hoje o seu nome é respeitado. Isaías também aproveitou a oportunidade e tornou-se o profeta messiânico. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, Deus fez uma pergunta genérica: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Deus incumbiu Isaías da sua nobre missão de anunciar ao povo a vinda do Messias. Isaías aproveitou a oportunidade concedida pelo Senhor e tornou-se o maior profeta messiânico da Bíblia. Davi também aproveitou a oportunidade e venceu o gigante Golias. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, vemos que Davi, o futuro rei de Israel, perguntou: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Então lhe disseram: o rei isentará toda a sua família de impostos, concederá riquezas e dará a sua filha em casamento. Ao tomar conhecimento da recompensa, Davi se propôs a correr riscos e enfrentar o gigante. E com isso nós aprendemos que muitas vezes aproveitar oportunidades significa correr riscos. Isso não quer dizer correr riscos desnecessariamente, agindo de maneira impensada, perigosa ou utópica. Paulo aproveitou a oportunidade e tornou-se o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo fez uma declaração interessante em 1 Coríntios 15:10, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
Paulo afirmou que só se tornou o que ele era por permissão de Deus. Ele trabalhou mais do que outras pessoas para não desperdiçar nenhuma das oportunidades concedidas por Deus. E isso só foi possível porque o Senhor estava com Paulo. Mas vamos ver um exemplo que mostra como não aproveitar as oportunidades concedidas por Deus. Suponhamos que uma pessoa seja demitida de uma empresa onde ganhava R$ 3.000 e depois de passar algum tempo desempregada, ela encontre outro emprego, mas o salário seja de 1.100. Então ela diga: eu não aceitarei essa proposta para ganhar um salário menor. Pessoas que preferem continuar desempregadas a tentar reingressar no mercado de trabalho, mesmo ganhando pouco, não exercitam a sua fé no Deus que alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Elas estão rejeitando oportunidades que poderiam posteriormente levá-las a uma bênção maior. A oportunidade que muitas vezes julgamos insignificante pode levar a outra melhor. Um pequeno negócio pode abrir as portas para um grande amanhã. Um emprego mais humilde pode ser um degrau para um outro de maior destaque amanhã. Se você quer ter uma vida abençoada, então o segundo passo é não desperdiçar tempo. No Salmo 90, versículo 12, está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. E como podemos usar o nosso tempo da melhor maneira possível, sem desperdiçá-lo? Tempo tem a ver com disciplina, com o modo como nos organizamos, com o estabelecimento de prioridades e de objetivos em nossa vida. Para aproveitarmos bem o nosso tempo, temos de levar em conta também outro fator: se somos mais produtivos no horário da manhã, da tarde ou da noite. O terceiro passo que devemos dar para termos uma vida abençoada é nos esforçar. Esforçar-se é empregar uma energia acima do normal. Na Bíblia, está registrado de maneira enfática o modo como Deus falou com Josué após a morte de Moisés, ordenando-lhe que ultrapassasse o Jordão com o povo e tomasse posse da terra prometida. E Deus prometeu a Josué: eu estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Como fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Ninguém te susterá diante de ti. E enquanto falava com Josué, Deus o exortou 3 vezes a ter bom ânimo. E tal como falou com Josué, o Senhor hoje está falando com você e comigo, alertando-nos que nós devemos nos esforçar diante dos desafios e empregar uma energia que jamais foi usada antes. Também, no período de Juízes, a nação de Israel foi subjugada pelos midianitas e viu-se diante de um grande dilema. Ou deixaria os inimigos se apossarem das suas terras, ou seria destruída como nação. Ou ainda, lutaria e expulsaria os inimigos dali. Por 7 anos, os israelitas atravessaram momentos de muita aflição e de fome. Gideão, por exemplo, não via condições de malhar o trigo na eira, longe dos midianitas. Então, ele o escondeu no lagar, que era o lugar onde se amassavam uvas. Deus viu o esforço excessivo de Gideão para malhar trigo no lagar, bem como a sua persistência ao lutar pelo que era seu. E aí, Deus chamou Gideão para libertar Israel dos seus inimigos, porque se alegrou em vê-lo trabalhando e se esforçando. Com isso, eu quero dizer para você que o Senhor não chama pessoas ociosas, descompromissadas com o trabalho ou com a sua palavra, para executar uma missão. Ele aprecia quando seus filhos usam a força, a coragem e a inteligência
para lutar pelos seus objetivos. Neemias também, como sabemos, era copeiro do rei. Obteve autorização para voltar a Jerusalém e recebeu madeiras para reconstruir os muros daquela cidade. Neemias viajou a cavalo, puxando madeira cerca de 1.450 quilômetros. E eu digo a você, Deus abre portas e faz apenas aquilo que aos nossos olhos é impossível. Ele não se mobiliza para fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Sabe por quê? Porque Deus deseja que nos esforcemos, trabalhemos e estudemos, aprimoremos o nosso conhecimento a cada dia nas diversas áreas da vida. Em nossa caminhada cristã, devemos dar sempre mais um passo rumo às bênçãos que Deus tem colocado à nossa disposição. E este passo é fazer o bem. Fazer o bem é um mandamento divino. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Há 3 leis que regem a atividade de fazer o bem. A primeira, a lei da reciprocidade. Mateus 7,12 diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se você quer ser perdoado, então deve aprender a perdoar. Se quer ajuda ou reconhecimento, deve ajudar e reconhecer as virtudes alheias. Deve fazer o bem. A segunda lei é a lei da semeadura. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6,9. Se plantarmos o bem em algum momento da nossa vida, colheremos os benefícios. E a terceira lei é a lei da soberania do bem. Romanos 12:21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Devemos fazer o bem sem olhar para quem, pois podemos mais à frente ser beneficiados pela mesma pessoa a quem ajudamos. A Bíblia nos exorta a conhecer e a prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Para isso, precisamos orar, ler a palavra de Deus e meditar nela. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, versículo 29, última parte. Se não buscarmos conhecer o Senhor, podemos ser enganados com heresias e entrar no caminho do erro e da destruição. Se você deseja ter uma vida próspera e abençoada, procure priorizar Deus em sua vida. Reserve um tempo do seu dia para orar. Faça o que puder para estar na casa do Senhor. Dar prioridade a Deus é ser fiel em tudo. Significa praticar a palavra no dia a dia, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Priorizar a Deus é entender que tudo quanto temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos é permitido pelo Senhor. Se reconhecermos que Deus merece o primeiro lugar em nosso coração, vamos demonstrar, por nossa prática de vida, que priorizamos o reino de Deus e seremos servos fiéis e obedientes a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje nós queremos dedicar a Ti o primeiro lugar em nossa vida. Queremos voltar-nos ao Senhor para que o Senhor venha renovar a aliança conosco, preparar-nos também para receber as suas bênçãos. Abre as janelas dos céus, opera segundo o Teu querer, alegra o nosso coração, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra que diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. E a Tua palavra também diz que o Senhor irá derramar sobre nós toda a sorte de bênçãos. E é por isso que nesse dia de hoje nós
louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém? Graças a Deus.